So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery-store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Acho que uma das partes mais complicadas quando eu falo sobre o meu trabalho com pessoas que são de fora do meio artístico ou criativo é conseguir setar as expectativas alheias no lugar certo. Você não passa por isso quando diz que é engenheiro, por exemplo, ou programador como eu era antes. Ainda que não conheçam a fundo, as pessoas sabem a vida de um profissional normalmente, né? Elas conseguem se relacionar e aí conseguem imaginar a sua trajetória. As pessoas conhecem outros engenheiros, programadores, usam esses outros como referência e conseguem mais acertadamente projetar o seu caso em específico. E aí, quando eu conto que eu sou criador de conteúdo para a internet, as pessoas fazem o que sempre tentam fazer, né? Naturalmente, me associar às referências que as pessoas têm. Só que é óbvio e simplesmente um absurdo achar que a minha vida tem alguma coisa a ver com a vida da Virgínia. Pessoas como ela, Carlinhos Maia, Felipe Neto e companhia possuem uma vida sem nenhum critério de comparação a nenhum outro criador de conteúdo. E aí você vai descendo essa pirâmide e encontrando um monte de criador de conteúdo, cara, de altíssima qualidade e de sucesso. Que tem trampos muito massas e também tem vidas muito diferentes da minha. Que sou um cara independente e no começo ainda da trajetória, apesar de já ter feito muita coisa. Tem uma galera que já possui uma estabilidade gigantesca. Que conquistaram parcerias, inclusive com marcas duradouras, que permitem que eles coloquem seus projetos em prática com muito mais calma e muito mais planejamento também. E muito mais recursos, obviamente, né? Esses caras também vivem uma realidade muito diferente da minha ou de qualquer outro artista independente. Esses caras estouraram. Ainda que eu saiba que a distância entre eles e a Virgínia também é abismal, né? Simplesmente colossal. Mas ainda assim a comparação com a gente, que é independente, também é muito distante. A real é que para cada figurão que chega lá e estoura de verdade, seja num nível estratosférico ou seja num nível que a pessoa continua trabalhando só que com muito mais condição e recurso, existe um montante absurdo de gente que tá realizando trabalhos incríveis e buscando reconhecimento. Esses caras são a média, logo medíocres. E eu me enxergo no meio desses medíocres, obviamente. Aliás, diga-se de passagem que a gente tá buscando um reconhecimento em diversas naturezas, tá? Ser elogiado é legal, é bacana. E é importante pra gente, serve como incentivo, feedback e tal. Mas a gente tá trabalhando, isso aqui é um trabalho e ninguém trabalha de graça, né? Tem que pingar um dinheirinho também, né? A real é que o mundo tá cheio de gente talentosa e maneira, que tá lutando pra achar seu próprio espaço. Aliás, pra criar seu próprio espaço. Pessoas que topam o desafio de levar uma vida criativa, só que sem usufruir do glamour que o cidadão comum geralmente atribui à classe artística. E nós somos a maioria. Damas e cavalheiros, preciso informar vocês da realidade mais brutal dessa história toda. O mundo é dos medíocres. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo o Lucas Moll aqui comigo. Olha aí, hein? Rapaz, como é espaçoso aqui dentro, hein? É grande, exato. Grande, capacete rapaz, GG. exatamente. Muita alegria. Bem que pra mim, qualquer assento é assento conforto, né? Então isso aqui pode ser grande só em relação ao meu tamanho também. É verdade, né? Tem isso. Moll, que inclusive, só dá um recado pro ouvinte que tá desacostumado, esse programa pode ser assistido em vídeo no Spotify, então se você estiver só escutando a gente nos outros agregadores, quiser ver a carinha do Moll aqui tomando sua aguinha, tranquilo, venha pro Spotify. Recomendo, inclusive. Recomendo. Bom demais. É bom demais. Não, só são dois belos bigodes conversando, cara. Verdade, essa é uma coisa, né? que é bom de ver. É bom de ver. Dois belos bigodes. Ô, Moll, inclusive eu te chamei pra esse tema em particular e eu espero que você não se ofenda com o título do tema, porque ele não é ofensivo, mas pode parecer à primeira vista. Mas antes eu queria te perguntar, cara, faz quanto tempo que você trampa com comédia, mano? Cara, oficialmente, assim, 20 anos. Caralho. Fazem 20 anos que eu trabalho com comédia.
Mas a minha primeira relação de trabalho com comédia foi no colégio, né? Foi no teatro no colégio, que eu peguei personagens já de humorísticos logo de cara. Mesmo meio que sem querer, assim, meu personagem nem era meio humorista, ele era bem coadjuvante, mas isso foi em 2003. Caraca, primeira vez que eu peguei um papel de comédia. Mas eu considero que o meu profissionalismo começou quando começou o meu grupo, meu antigo grupo que eu fazia parte, né? O Sete Belos, que ainda existe. Mas o Sete Belos começa oficialmente em setembro de 2005. É aí que eu me considero que aí eu, de fato, comecei a pensar isso como uma forma de... não como uma diversão, mas como um trampo mesmo, né? Um trampo que é divertido pra caralho. Porque não dá pra tirar uma coisa da outra, né? Não, exato. não dá. Cara, e aí eu te chamei pra esse episódio em particular, é um tema que eu tinha no meu bolso, pela forma como eu me enxergo, e já falei, espero que você não se ofenda, porque não me ofender, não. Uma vez eu vi você comentando no Instagram, recentemente, inclusive, sobre como as tretas de comediantes grandes afetam a galera que tá fazendo o corre, a galera que tá no dia a dia, né? E eu não quero entrar na treta, pelo amor de Deus, não te chamei pra isso, fica tranquilo. Não entraremos. Mas o lance os caras grandões lá, eles estão brigando, tretando, e no fim, vocês estão lutando por espaço, o cenário ele chacoalha, e vocês são os caras que estão na base do cenário e acabam sendo mais chacoalhados do fim das contas. Parece que o chacoalhão é mais forte. Sim, cara, por onde começar, né? Essa vai ser uma discussão metafísica aqui, talvez menos engraçada do que eu esperado, mas acho que vai ser interessante. Vai ser interessante. Cara, a gente tem um grande problema, existe um paradoxo dentro da comédia, no meu ver, que é o paradoxo da seriedade. Por quê? O conceito de humor, ele não pode ser levado a sério, certo? Pra você achar graça de uma coisa, você acompanhar algo engraçado, você tem que tirar um pouco a seriedade do que é o humor. Rir do ridículo daquilo, né? Isso, exatamente. Você rir do ridículo daquilo, isso faz parte do trabalho, assim. Então você deixar aquilo o mais despretensioso possível, o mais desrespeitoso possível no sentido do que é humor, né? Não do que é o alvo da piada, mas do que é humor. Você não pode respeitar demais um humorista pra você achar graça dele, né? E isso é um paradoxo, porque a gente também quer ser visto como uma forma de arte. Só que é a forma de arte que menos se leva a sério, pelos próprios praticantes dessa arte. Então, quando a gente tem esse tipo de briga, geralmente, essa briga ela tá brincando exatamente com esse paradoxo. O humorista levar a sério demais o que tá fazendo e o público levando a sério demais o que o humorista tá fazendo, mas é exatamente o oposto. O engraçado é você não levar aquilo a sério. Então, eu acho que as brigas acontecem quando há esse choque nesse paradoxo, entendeu? Faz sentido. E aí, quando o público começa a perceber isso de uma forma séria demais, isso acaba afetando o que a gente faz. Então, quando essa briga estoura com os grandes, a percepção do público de que aquilo é mais sério do que deveria, e talvez um lado precise ser tomado... Atitudes têm que ser tomadas, né? Exatamente. Isso quebra esse paradoxo. Isso... Aí eu acho que aí se torna um serviço. É que aí vem eu acho que isso tem tudo a ver com o tema, mas o tema ele é muito mais ele dá um pouco as costas para essas brigas. O tema que eu quero dizer, cara, é porque quando você falou isso, eu falei, puta, é verdade, né? Eu comecei a pensar nisso, eu falei, o reflexo de quando esses caras que têm muitos seguidores, a gente sabe que hoje em dia isso é resultado e que acaba causando, o cara lotar teatro, e no nosso caso, né, que trabalha com comédia ou com cultura pop, qualquer coisa que seja, a gente sabe o quanto isso traz consequência e o quanto isso afeta a galera que tá fazendo o corre. E porque pra mim, cara, eu me considero um medíocre do caralho, assim. Não é que eu sou ruim no que eu faço, nem que eu não confio no que eu faço, nem que eu não acho que eu sou bom. Mas em relação ao meu trampo, eu tô na média, irmão. Eu preciso trabalhar todo dia, toda semana arranjar trampo, grana e o caralho. Eu preciso correr atrás. Nesse sentido que eu sou medíocre. Mas todo mundo é assim, cara. Exato, a grande maioria é medíocre. É a arte da mediocridade, pô. A gente tá rindo de tudo o tempo todo, até do que a gente não deveria rir. Tem uma parada que eu acho interessante no humor, que eu acho que é pouco falado também, até pela gente. Eu acho que o humorista fala muito pouco sobre o que faz. Eu acho que esse exatamente talvez por causa desse paradoxo, que talvez se a gente falar demais do que a gente faz, as pessoas comecem a levar a sério demais o que a gente faz. Mas é legal, às vezes, a gente trazer um pouco desse pé no chão, porque a galera que tá lá em cima, nenhuma delas sim, acho que conta-se nos dedos as pessoas que são realmente iluminadas e que são um acontecimento humorístico por si só. Todo mundo ralou pra caralho pra poder estar ali, pra poder achar uma persona, pra achar uma voz, pra se manter onde tá. Tem gente que se mantém onde tá pelo simples talento, tem gente que acha outras formas de
se manter onde tá. E eu não tô falando qual que é mais nobre ou qual que é menos nobre. Sim. Mas a comédia, ela é enxergada com mediocridade porque faz parte desse paradoxo de não se levar a sério. E da gente também entender. E como o público pouco percebe isso, porra, Daniel, eu acompanho você faz muito tempo. Quantos começos e finais de carreira o Vidani não teve nesse período todo? Pois é. Quantos inícios e fins de projetos aconteceram na sua carreira? Porra, eu tenho quase 20 anos. Não, eu tenho quase 20 anos. Eu já tenho 20 anos de comédia. Quantas vezes a minha carreira já recomeçou, sabe? Quantos grandes eventos eu tenho canônicos na minha vida, já que a gente é nerd também, pode falar em eventos canônicos na minha vida de humor. E hoje não significam nada, tá ligado? Passaram, né? Você deixou ele no lugar. Obviamente que pra você individualmente eles significam, mas o significado tá interiorizado em você, não tá pro público, né? Eu tenho um marco na minha carreira que não significa nada, mas ele é um marco legal de falar. Pô, eu fiz piada pra 30 mil pessoas, um público de 30 mil pessoas num evento da Red Bull em Brasília há anos atrás, sacou? Isso não significa nada. Porque eu fiz ontem, no show que eu fiz ontem, numa segunda-feira, às 10 horas da noite, no Hilários, esse acontecimento não significa nada. Porque esse é um acontecimento que foi significativo pra mim. Provavelmente para as 30 mil pessoas que estavam lá, eles nem devem lembrar que eu estava lá. Algumas delas com certeza vão falar, pô, foi legal aquele dia. Exatamente, mas no big picture, foda-se, tá ligado? Mas eu acho louco justamente esse contraste, porque assim, cara, quando você fala que trampa com comédia, a primeira vez você conhece uma pessoa e, pô, sei lá, você tá numa roda nova de amigos e, pô, o que você faz, Lucas? Pô, eu sou comediante e tal. Na cabeça da pessoa, ela cria, cara, ela vai pra referência dela, né? Então ela vai pros grandão, de cara. E isso, eu penso assim, isso acontece com um músico. Quando você fala, pô, eu sou cantor, eu acho que o músico, a galera já tá mais acostumada a ter o músico do bar, do boteco. Então, não vai tanto pra aí. Mas quando você fala, pô, eu crio conteúdo pra internet, o cara tem que ter noção do abismo que existe entre eu e a Virgínia, tá ligado? Porra, ele tem que ter essa noção. Assim, não é pra você achar que tudo bem que talvez minha atividade até tenha a ver com ela. Tipo, eu vou lá e posto story, eu faço um vídeo. Realmente, nesse sentido técnico, tem coisas similares. Mas a vida é abismalmente diferente, é outra parada. E aí, essa parada da mediocridade me pega, porque eu olho pra mediocridade sem fazer juízo de valor. E sim pro volume de gente naquela parada. Tipo, mano, eu faço parte de uma mediocridade tranquilamente e assim, tô parte dos artistas independentes, de alguma forma, que aí conecta com comédia, conecta com toda a área que a gente trampa e vê artista ilustrador também passando por isso, dos caras que são grandão, consegue trampo fácil, tá sempre trampando com agência de publicidade e ganhando grana, e o cara que tá ali ralando, fazendo frila, pegando um trampo aqui, um trampo ali pra se fuder. Assim, pra se fuder não, pra sobreviver, mas no caminho se fuder. Exato. Mas se fuder enquanto sobrevive. Porque quando eu, por exemplo, essa é a matéria-prima do humor também, né? Porque eu acho que essa matéria-prima é da hora de refletir sobre essa mediocridade, porque tem muito mais consequência eu fazer um tweet político do que o Felipe Neto. Assim, o Felipe Neto vai ter um alcance muito maior e ele vai conseguir convencer pessoas, muito mais gente do que eu. Sim. Mas pra vida pessoal dele, ele perdeu uma publicidade não sei onde. Foda-se, irmão, o bicho tá milionário, caguei. Exatamente. Eu, em 2023, perdi uma publi no fim do ano por causa dessa porra e eu falei, caralho! Acabou meu... A vida é uma merda, meu mês acabou. Vou cancelar a minha viagem para a Praia Grande. É isso. Todos os meus planos de sucesso na Praia Grande morreram. Porque no fim das contas, o que é talvez a galera... Acho que a galera tem noção disso, mas talvez eu gosto de evidenciar o mundo é dos medíocres, cara. Ele não é essa galera que é exceção, essa não é a vida real na maior parte das vezes. A vida real é a galera que tá fazendo corre. Eu lembro quando eu vi isso, a parada do seu Instagram falando da treta, eu pensei justamente nisso. Falei assim, puta, pois é, né, mano? Caralho, o Mal tá aí com um corre gigantesco. E eu não acho que você é um fracassado. Muito pelo contrário, você tá fazendo o que você ama, sobrevivendo. Exato, há 20 anos. Eu acho que esse é um... É porque, principalmente quando você trabalha com humor, você fez a comparação com o músico, né? É interessante que o músico, existe uma percepção de mercado de trabalho para músicos, né? O músico, pô, você fala que é músico, você não tá automaticamente assimilado ao Paralamas do Sucesso, ao Capital Inicial, à banda nova do momento, ao Skank, seja lá qual for a banda. Você não tá ligado exatamente a isso, até porque geralmente o músico... Não é você a Taylor Swift, né? Pau. Exatamente. Quando você fala que é humorista, meu irmão, automaticamente... Porra, isso aconteceu agora no Réveillon, a Réveillon no Rio de Janeiro, eu passei
teve eu no Rio agora na praia, e aí, pô, você tá na praia, você confraterniza com as pessoas que estão em volta de você. Claro. E aí, quando falaram que eu era humorista, meus amigos falaram que eu era humorista, ele é famoso, automaticamente ele é famoso. Porque não existe uma percepção entre o cara que tá lá no topo, uma percepção desse abismo que você falou, né? Uhum. Do cara que tá começando e do cara que tá lá no topo, entendeu? Tipo assim, não percebe que existe existe uma faixa intermédia, existe uma classe média da comédia. Total. Que tá ali fazendo o trabalho do dia a dia, sabe? Que a grande maioria, se você for numa terça qualquer num clube de comédia, você tá agora como diretor artístico do Minhoca. Sim. Cara, com quantos comediantes você lida? Eu aposto que a enorme maioria é o corre, né? A galera tá ali fazendo o corre, mano. Eu lembro que eu fui pra Curitiba agora em novembro, foi a primeira vez que eu viajei pra fazer stand-up e tal, e brincar Paulinho, disso. Foi com o Paulinho? Foi com o Paulo Mansura, exato. Sim. Foi com o Paulinho. Paulinho, grande irmão, meu. Gravou esses tempos aqui, inclusive, não tem não pouco tempo. E aí, porra, tava lá com ele e na hora que eu tava no camarim, no primeiro show que a gente fez 2 sessões naquele dia. Na primeira entrou um cara lá, o Teteus, que eu conheci lá em Curitiba também, bicho, eu troquei ideia com ele 5 minutos. E eu lembro de ter ficado pensando muito nele, assim, que eu falei, caralho, o maluco naquela noite, ele tava no comedy que a gente tava, ele ia pra outro comedy, pra fazer, tipo, 5 minutos no nosso, 10 minutos no outro, 15 minutos no outro. Eu falei, maluco, que correria do caralho, que pra mim ainda a comédia é uma grande experiência, né? Não é um lance, cara, isso aqui é a minha vida. Eu falei, cara, o maluco tá vivendo disso, como ele consegue. E eu acho isso, mano, isso é pra gente que faz o corre, é lindo de ver. Você fala, que maneiro, pô, que da hora o cara correndo atrás do que ele quer fazer, que foda. A gente não romantiza, a gente não acha que mole. É difícil pra caralho, é muito foda. Sim. É muito mais foda do que o maluco que tá gigantesco lotando teatro atrás de teatro. E eu não tô tirando mérito desse cara, ele tem ainda mais da comédia, como você falou, esses caras geralmente vieram do corre e o caralho chegaram em alguma forma e numa mistura de um trampo sólido com também tá no lugar certo na hora certa e estourar. Cara, esses caras chegaram num canto que, pô, todo mundo queria estar lá pelo conforto da vida. Ninguém... Sim. Pô, não tô aqui também pra romantizar e dizer que da hora ser medíocre. Da hora mesmo, gente, é pensar, trabalhar janeiro pra pagar o aluguel de fevereiro. Porra, cara, ninguém queria essa vida, né? O que eu falo, no meu caso, isso é até engraçado você... A comédia não é vista como humor, como forma de arte por muita gente, inclusive por muitos humoristas, né? Não se percebe como arte. Eu tenho muito carinho pelos meus amigos de Sete Belos, pelos meus parceiros, o Paulinho, que fazia parte. E a gente sempre foi um grupo de comédia, mas a gente sempre foi um grupo de comédia que estudou muito, né? E a gente, graças a esse estudo, lemos muito, fizemos muitos cursos. A gente não fez curso superior de teatro, mas a gente escolheu os melhores diretores de teatro de Brasília, redatores, mímicos, todas as vertentes ali do humor que a gente achava que poderia crescer no nosso trabalho, a gente transformou na nossa própria... Nós fizemos a nossa própria faculdade, entre aspas, né? E por isso que eu tenho o máximo respeito pelas faculdades de arte, de todos. Então, graças aos Sete Belos e a nossa incansável busca pela comédia melhor, eu comecei a perceber a comédia como arte. E não só a comédia stand-up. Inclusive, a comédia stand-up foi a última que entrou na minha vida. Porque no início eu tinha essa coisa de teatro, eu tinha uma frase, eu falo que é a frase mais babaca que eu já cunhei na minha vida. Eu falava que a comédia do teatro era a verdadeira comédia naquela época, né? Porque eu falava que a comédia stand-up, ela era fast food. Ela alimentava, mas não nutria, tá ligado? Eu tinha essa percepção estúpida da época, porque eu não sabia qual que era o entendimento que eu tinha da arte de fazer stand-up. Eu não considerava arte. Mas sabe o que eu acho isso parecido? Eu acho isso parecido com a imaturidade do maluco Rock Wings, tá ligado? Totalmente. Você eu pegar outra arte. Esse cara. Exato. Porque eu também fui esse cara, entendeu? Era o cara que ia pros shows cult no Sesc Garagem, lá em Brasília, que eu ia ver um show cult e achava os emos merda, entendeu? Exato. Até que os emos começaram a participar desses shows também e eu achava elas gatas. Então aí eu comecei a entrar nesse mundo também. Então, até a gente que começou com a comédia, a gente tinha esse preconceito de enxergar a comédia como arte, né? Aí ela sempre foi considerada uma arte menor. Eu já ouvi coisas absurdas sobre comédia de grandes artistas, né? E de grandes trabalhadores da arte, porque a arte não depende só do artista, depende do produtor, depende do teatro, de gestores públicos, tudo mais e tal. Eu já ouvi gestores públicos
dentro da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, muitos anos atrás, a gente tentando pegar a lei de incentivo, que a gente nunca ia ser contemplado por uma lei de incentivo, porque vocês fazem comédia não é arte. Caralho. Já ouvi isso de uma Secretaria de Cultura da capital do país. Bizarro, sabe? cara. Então, a percepção de comédia como arte ainda é uma coisa nova. De alguma forma disruptiva, né? Até pra gente. Sobretudo no stand-up, que tem uma cultura que eu falo que o stand-up é a arte mais neoliberal que existe. Ela é super neoliberal. É uma pessoa em cima de um palco durante 1 hora falando incansavelmente. Geralmente, e da percepção dela, sabe? Ela é extremamente neoliberal. Ela é a cultura, inclusive o próprio aprendizado da comédia stand-up, ela é uma cultura de coach, porque é um livro que você lê, é um curso que você pega no final de semana para poder fazer, e isso é interessante, há um valor nisso, óbvio, porque isso faz com que o desenvolvimento da comédia stand-up seja um pouco mais rápido, sem um pouco das amarras que a arte tem. A arte propriamente, a arte acadêmica, a arte do estudo, né, de você ruminar aquilo por anos e tudo mais, tal, que muitas vezes o artistão tem, o que é normal. Muitas vezes a academia tem esse problema, na academia de arte ela tem essa coisa de ficar ruminando o que está fazendo antes de se transformar numa grande obra do artista. Então é bom porque você consegue acelerar mais rápido com esse conceito, mas muitas vezes você perde o fato de você estar fazendo uma arte também, de considerar que você faz uma arte também, e de também assistir a arte do outros tipos de arte, e fazer uma correlação com o que você faz. Exato. Então, essa é uma parada muito louca dentro da comédia, que a gente tá sempre nessa dualidade de ser atual, artístico, se levar a sério, mas não se levar a sério demais, e aí acaba dando essa grande embaralhada na nossa cena, sabe? Você sabe que por acaso, cara, eu acabei de notar que a gente tá no episódio 110, esse aqui gravando, e maneiro. No episódio 10, 100 episódios atrás, eu gravei com o nosso amigo Didi Braguinha, né? Sobre rir de bobagem, né? Sobre rir de besteira, cara. Eu gravei com ele sobre isso. Rir de bobagem com o Didi. Maravilha, é o melhor cara pra fazer isso do planeta Terra, provavelmente. Pô, a gente fez um evento em Brasília agora que foi muito engraçado, velho. eu até fiquei com vergonha de pedir cachê porque eu me diverti demais. E aí, mano, o Didi, a gente falou sobre isso, eu lembro que naquele episódio eu falei, cara, que uma coisa que eu acredito muito mesmo, que até pela cultura pop de maneira geral, e Oscar e tudo mais, chorar é valioso e o riso não tem valor, né, cara? Acho que o drama, os filmes que ganham o Oscar sempre são de drama. Eles não são... Que filme de comédia ganhou o Oscar? O primeiro que vem na minha cabeça... Comédia, pô. Quem ganha comédia no Emmy é The Bear, que é um... Golden Globes também, né? Um drama do caralho, mas é um caralho, mas mas ele tá na cadeira de comédia. Os outros estão na comédia. Qual foi a grande comédia que ganhou? Realmente, eu não consigo me lembrar. Não, a galera não premia comédia. Eu penso assim, cara, que eu cresci, pra mim, vendo uns caras que eu considero gênios, e esses caras vão morrer ou morreram sem ter um Oscar na vida. O Jim Carrey não tem um Oscar, pra mim é um absurdo, cara. Como é que o Máscara não ganhou um Oscar, cara? Cara, o cara... filme foda até hoje, não existe um ator no planeta Terra que tenha feito o que o Jim Carrey fez, cara. De alcance vocal e facial e transformação. Cara, é que ele é comédia, é meio que acontece com o filme de herói também, é uma cultura inferior, ela é baixa, ela é rasa. Sim. E é por isso talvez que o comediante não olhe pra ele mesmo como artista. E eu digo mais, o próprio cara que cria vídeo, internet, cria podcast, cria conteúdo que também é uma forma de arte, ele nem assume pra ele mesmo que ele é um artista. Porque não dá tempo, porque ele tá tentando sobreviver. Exatamente. Também tem essa questão, ele tá tentando sobreviver, não dá tempo dele pensar que o que ele tá fazendo é arte também. Porque o cara que tá na mediocridade, ele tá preocupado com coisas muito mais importantes do que ele decidir se ele é artista ou se ele não é. Exatamente. Ele tá preocupado com a... Isso pra mim é o bagulho que, assim, talvez, né, a libertação de se enxergar medíocre traz uma reflexão de você falar, cara, peraí, eu preciso, qual que é o propósito? E aí a gente falou que ia entrar nessa viagem, é uma viagem do caralho, mas qual o propósito de qualquer adoro arte, essas né? viagens do caralho. É maravilhoso. E olha que eu só tô tomando água. Nós estamos dois aqui, estamos só se hidratando que tá um calor do caralho. Mas, cara, a gente faz arte porque a gente quer se expressar de alguma forma, tirar algo que tá dentro da gente de alguma forma que cause alguma coisa. Então te causa reflexão, riso, choro, sei lá, bicho, mas
quero me expressar, né? A arte é expressar. E aí, Sim. cara, quando a gente tá preso numa rotina de fazer o corre o tempo todo e tal, o que me pega é pensar que você vai no Réveillon, a pessoa olha pra você e fala, pô, eu sou humorista, a pessoa conhece, cara, não é nenhuma lasca do que você faz. Ela olha pra você e fala, que legal, pô, igual o Gentili, igual o Chico Anísio. Sim. Porra, tem nada a ver com o que é muito... A gente, beleza, o propósito final talvez seja o mesmo, mas é a mesma distância minha pra Virgínia, pô, não tem nada a ver, cara. Não... Total. Año nuevo, los mismos Extra Value Meals en McDonald's. Ahora te puedes llevar 2 Snack Wraps y papitas y una bebida mediana por solo $8. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Los precios pueden ser más altos en Hawaii, Alaska y California y con entrega. Campinas. Atenção Campinas e região. Mais uma vez estarei por aí fazendo comédia. Recebi um convite irrecusável do querido Murilo Moraes, comediante aí que todos vocês já devem conhecer, né? Ele me convidou pra abrir pra ele. Lá ele. Ele vai se apresentar por aí com o espetáculo dele, o Show do React, que vai rolar no próximo sábado, 7 de fevereiro, no Hilários Comedy Bar em Campinas. E eu topei e estarei lá fazendo meu textinho de stand-up e curtindo o show do Murilo com todos vocês. Bora, vamos nessa? A casa abre às 18 e o show começa às 19h30. Tem link na descrição pra você já comprar seu ingresso. Vamos lá, vem me apoiar nessa jornada maluca fazendo comédia. E de quebra vamos curtir junto um showzaço que eu tô louco pra ver ao vivo. É nesse sábado em Campinas, Vidani abrindo o show do React do Murilo Moraes. Você não vai perder essa, vai? Link na descrição. Nessa jornada agora de estar como diretor artístico do Minhoca, é uma das coisas que me fez entrar nessa jornada, porque agora eu vou colocar a minha visão de humor e como eu vou lidar com ele daqui para frente muito acima do que é a graça que eu acho, porque eu vou estar lidando com carreiras agora, né? Eu vou ser o curador de lá. E um dos trabalhos que eu quero e que vai me fazer sofrer muito nesses próximos tempos de projeto é trazer esse entendimento para o público e para a comédia de que existe um chão de fábrica ali que precisa ser contemplado também, sacou? Não dá pra gente ficar só pensando, preso nesse pensamento coletivo, onde você só é um sucesso se você for o Gentili, se você for o Rafinha, se você for fulano de tal ou cicrano, entendeu? Porque a contrapartida é o fracasso, né, cara? E aí você mina os caras que estão nessa carreira no show de fábrica, né? Se você fala, pô, o sucesso é só aqueles caras, então, bicho... Exatamente. Então eu sou um fracassado. E mano, eu acho que a coisa mais comum pra um artista medíocre é se sentir um merda, mano. Porque você olha pro lado, você fala, caralho, porra, meus colegas aí, sei lá, às vezes você se compara com os caras grandes, mas às vezes você se compara com os caras do seu tamanho e fala, puta, meus amigos estão tudo crescendo e eu não. Você não para nem pra olhar a tua evolução, o teu crescimento, né? Essa é uma realidade que eu posso falar com tranquilidade, essa é uma realidade que todo artista de humor já passou ou passará em algum momento, sabe? Eu vejo isso diariamente, cara, com colegas de trabalho na internet, com pessoas que estão dentro dos camarins, as pessoas que estão correndo atrás e percebem que eles poderiam estar em outro lugar, eles poderiam estar num lugar melhor, e provavelmente deveriam estar mesmo, mas não existe um plano de carreira claro, não existe uma coisa que, às vezes existe só o lugar certo, na hora certa, por uma pessoa até que naquele momento não estava preparada, mas que ao longo do caminho se prepara. Ele se prepara com o carro em movimento. Então, assim, eu acho que essa é a maior armadilha do artista, sobretudo do humor, que é o que eu falo com mais propriedade. Eu já tive nesse lugar sombrio de comparação e que hoje, com 20 anos já de carreira, eu tenho o entendimento de que não é sobre a gente, tá ligado? Não é sobre o que a gente acredita. É sobre como o que a gente faz, o que a gente acredita, como a gente coloca isso inserido no mundo. Como você ficar famoso e rico com a comédia pode ser um objetivo, mas dificilmente será o final. Será o resultado, sabe? De fato. Será o resultado disso. Dificilmente será. Então... É por isso que às vezes tem que fazer as pazes com o dia a dia, né, cara? Fazer as pazes com, tipo... E eu acho que isso é libertador. Acho que nem isso que eu usei a palavra libertação lá atrás, que é fazer as pazes com isso de...
pô, eu consigo fazer essa rotina aqui por mais um tempão na minha vida? Isso vai me fazer feliz? Então, mano, é corrida, é puxado, mas porque às vezes, é o que eu curto. Às vezes é aquela coisa, não é nem que vai te fazer feliz. Eu falo isso por mim, né? Não é que vai me fazer feliz, é que eu não tenho outra escolha. Só eu consigo fazer. É tipo assim, eu sou formado em design, eu sou um bom designer, tá ligado? Mas eu consigo ficar 5 anos sem mexer no Photoshop, entendeu? Eu não consigo ficar uma semana fora de um palco, cara. Eu não consigo. Tipo, minha ex-companheira, ela tinha a gente sempre se relacionou muito bem, né? A gente sempre se entendeu muito bem. E tinha momentos que ela olhava pra mim, que eu tava agitado em casa, ela só olhava pra mim e falava assim: você precisa de um show rápido, né? Tipo, porque ela percebia a minha inquietação em casa e como eu tava completamente fora de mim, assim, no sentido de que eu tava agitado, eu tava fazendo coisas que eu não costumo fazer, ou então eu tava irritadíssimo e tal, e ela percebia, ela falou: rápido, arruma um show rápido pra você, você tem que voltar pro seu centro, sabe? Porque é inevitável, pra muitas pessoas é inevitável. E isso também torna o caminho um pouquinho mais difícil, porque às vezes você não vai ter, né? Às vezes você não vai ter, vão ter momentos na sua... Eu brinco que é uma adição mesmo. É uma adição fazer o que eu faço, no meu caso, né? Mas eu acho que a arte tem um quesinho dessa toxicidade, né, cara? Porque primeiro que o aplauso vicia, né? Isso já... Mano, em qualquer natureza, você seja artista de qualquer coisa, mano, você quer ver a galera curtindo o que você faz. Eu acho isso super genuíno, cara, porque se você se expressou, tirou algo de você e a pessoa gosta, você fala: caralho, tem algo dentro de mim que é legal, que é valioso. É um vício e é uma... Bom, existe um relato que eu ainda não achei a fonte disso, e eu quero achar essa fonte, se por acaso alguém estiver ouvindo e achar essa fonte. Me falaram isso uma vez, eu não sei se é uma verdade absoluta, mas eu gosto de pensar que porque faz muito sentido porque eu sinto quando eu tô no palco. Que falam que um humorista fazendo a sua rotina de comédia, ele tem uma descarga de adrenalina maior do que um bombeiro num salvamento. Caralho. Sacou? E assim, eu não vou nem entrar no aspecto científico disso, mas se você parar pra pensar que você tem... Só com esse relato, você parar pra pensar que você tem descargas de adrenalina em você constantes, a toda vez que alguém ri, bate uma palma ou reage a uma coisa que você está falando e que é uma reação genuína e ao vivo. A reação do humor não é dificilmente uma reação racional. A pessoa ri, ela não entende qual técnica você tá usando, ela não entende qual gatilho humorístico que você tá usando, ela só reage. Cara, isso é uma descarga de adrenalina gigantesca. E se você tem uma rotina ali de 15 minutos ou de 1 hora, olha o tanto. Tipo assim, se você fez um show de 15 minutos e você só teve uma descarga de adrenalina, seu show foi um fracasso. Mas geralmente, você tá ali nos seus 15 minutos, um tempo que a gente costumava calcular na época do Sete Belos era pelo menos 2 piadas por minuto. Olha o tanto de descarga de adrenalina que você tem em 15 minutos de negócio. Então é viciante mesmo, cara. É quimicamente viciante. E, pô, independente de ser igual um bombeiro maior ou menor, dá pra entender que é quimicamente viciante de fato, assim, que existe algum motivo além do simplesmente metafórico e metafísico de eu sou um artista e vim aqui pra sentir minha punheta mental acontecer no palco. É uma punheta mental gigantesca. Assim, porque também. Claro que é. Porra, você entregar seu ponto de vista de forma humorística, mano, é você exercitando esses seus pequenos demônios ali, que é você tá andando na rua e você enxerga a rua de uma forma humorística, pô. E aí quando você joga isso pro público e o público entende isso como humor, você fala: porra, caralho, que validação. Sacou? Bom demais. E tem a parte obscura disso também, né? Do processo de criação. O processo de criação, sobretudo na comédia stand-up, eu até comecei a falar isso antes, eu acabei entrando num outro parênteses e acabei esquecendo de falar isso. O processo de criação de stand-up é um processo solitário que é você com você mesmo. E muitas vezes a gente adentra em territórios obscuros que a gente não costuma falar, ou que são tabus dentro da sociedade, e que a gente entra nesse ambiente e faz um exercício de pensar dentro dessas coisas para que a gente consiga tirar um humor que geralmente não se vê, né? Então, o humorista tem esse lado de ver um assunto que é tabu e você fala assim: como é que eu posso falar sobre isso?
Será que eu consigo tirar humor sobre isso? Tem um humorista que eu amo, que eu gosto muito da história dele, sobretudo, que é o Lenny Bruce. Lenny Bruce, lá da década de 50 nos Estados Unidos, que frequentava os primórdios do stand-up, que era aquele stand-upper que apresentava no meio dos shows de jazz, não existia um comedy club e tudo mais e tal, que ele foi um cara que ele foi um dos primeiros a começar a falar palavrão, putaria e de política dentro em um ambiente onde era tabu, a ponto de ele falar a piada dele e ele já olhar pro lado e falar assim, e aí, guarda fulano de tal, só acabar essa piada aqui você me prende, porque já era um tabu pra ele, era o tabu da época, entendeu? Era tão tabu que ele saía preso. Caralho. Mas isso não quer dizer que ele estava cometendo um crime, necessariamente. E inclusive, o material dele, naquela época, era um material muito inclusivo para aquela época, porque ele falava de racismo, ele falava de drogas, ele falava porque esse era o ambiente onde ele estava, e ele não necessariamente era esse cara, apesar de um período da vida ter sido. Ele era um pai solteiro de família, entendeu? Ele era um pai solteiro que tinha uma mulher que estava presa e que ele continuou sendo o marido dessa mulher que foi presa. Caraca. Ela foi presa por causa de porte de drogas, pra você ter uma ideia. Então ele transitava nesse ambiente que era proibido na época, que naquela época era um puta tabu. E hoje a gente tem uns outros tabus do qual a gente mergulha, né? Pra poder achar um humor dentro disso. Então, e a gente também se machuca nesse processo, né? A gente também se deslumbra com esse processo. A gente também erra bastante, porque o trabalho do humor, e essa é uma quanto mais você entender essa verdade como humorista, o trabalho do humor é errar. 80% do nosso trabalho, principalmente no início de carreira, 90% do nosso trabalho é errar. Porque a gente faz 20 minutos de texto, se a gente testa 10 minutos de texto, 90% dele é descartado no final do processo de criação de uma ideia de piada. Você usa 10%, aí desses 10% vai crescer 10 em 10, de 10, de 10, de 10, de 10, aí você chega no acerto. Entendeu? Então a gente precisa do erro também como... Total. E é um processo doloroso. É doloroso. Se errar é doloroso demais. Pois é. Por isso que a parte da dor, ela já fica, né, junto do processo criativo e também do dia a dia, né, cara, de você se comparar, de você colocar ali, enfim, existe um ciclo de dor possível, né, que as pessoas que estão aí na mediocridade, no grande conjunto de pessoas tentando viver da sua arte, elas tentam sobreviver a isso, né? Não é nem desviar, porque eu acho que a dor é importante pra ensinar a gente muita coisa, né? Mas sim. É passar por ela, né? Baixar a cabeça e não, beleza, hoje eu apanhei, mas amanhã tem outro palco, né? Amanhã tem outra parada, amanhã tem outra chance. Eu tenho uma história que é bem legal, assim. Eu gosto muito hoje, né? Eu já tive um momento onde eu não queria, mas hoje eu gosto muito de estar entre os novatos. Eu até brinco que eu sou vampiro de jovem, que eu fico sugando a energia e a inocência deles pra me manter fresco no meu humor. E aí eu lembro de uma menina que era muito engraçada, que a gente conheceu na mesa do bar, e ela tava sendo muito engraçada no bar, e assim, eu no auge ali da minha euforia com a graça, que a gente tava gargalhando na mesa. A Karina é o nome dela. Ela é uma excelente imitadora de pássaros. Não sei se você já viu ela na internet. Caralho, eu nunca vi. Meu irmão, ela é foda. Ela é foda, meu irmão. Ela fez uma águia no meio de Santa Cecília que o bar parou pra ver se tava passando, assim. Ela é foda. E ela começou a imitar os pássaros na mesa e eu tava gargalhando, porque dentro do o bar realmente parava pra escutar, tipo assim, que pássaros é esse que estão navegando na frente do bar no Mackenzie, entendeu? O que tá acontecendo? E isso era muito engraçado. Aí eu falei pra ela, eu quero 5 minutos disso no meu palco na apresentação que eu ia fazer. E ela fez e foi incrível. Foi a primeira vez que ela subiu no palco. Foi muito legal mesmo. E ela saiu toda empolgada e tudo mais, aquela empolgação da inocência de você não ter tomado a primeira porrada da comédia, de você... E geralmente você ter o primeiro show de comédia como um bom show, o risco do segundo show ser uma merda é enorme, porque você chega com uma confiança que te deixa despreparado. E aí a gente foi fazer um show em um outro ambiente, muito mais hostil, digamos assim, era uma cidade do interior, que não tá acostumado com comédia, não era um comedy club, era um bar, e ela foi fazer comigo lá, e aí foi muito ruim. Não porque ela é ruim, mas porque o contexto não favoreceu a ela. E eu vi que ela tava cabisbaixa, ela tava triste depois do show, que até pra mim, que tinha experiência, foi um show difícil, um solo difícil.
Tinha um casal que a galera, depois que o público falou, eles conversando lá, que eu converso com o público durante o meu solo, tinha um casal que tava brigando antes do show. Então ficou um climaço na plateia por causa dessa briga. Então quando o casal foi embora, a plateia fez... os dementadores de felicidade foram embora, entendeu? Só que isso foi acontecendo na segunda metade do meu show. Então, pobre Karina e pobre outro menino lá da cidade, que eu não lembro agora, desculpa, que tinha feito o show antes. Ia ser difícil mesmo. E aí a Karina eu lembro dela, tava cabisbaixa, sentada na cadeira, na escada, assim, na parte de trás do palco. E aí eu virei pra ela assim, eu falei, doeu, né? Ela falou assim, eu tô sem chão, eu não sei o que dizer. Tipo assim, desculpa. Ela falou, desculpa. Eu falei, não, cara, você não tem nada a ver com isso. Isso vai acontecer. Isso é só mais um dia de trabalho. E aí eu te pergunto, se você está triste agora, mas está com vontade de subir no palco da próxima vez, continue. É isso aí. Porque isso faz parte. Tem dias que a gente não vai dar certo. A rotina vai ser uma merda. A rotina não é o conto de fadas olhando no Instagram, todas as fotos boas, legal, todo mundo. Exatamente. Aí, mano. Pô, quando a gente vê um corte grande de um grande amigo meu, que eu acompanho com frequência, porque além da gente estar trabalhando junto, a gente está sempre com projetos novos e tudo mais e tal, que é o Rodrigo Marques. Pô, eu vejo o processo do Rodrigo Marques até virar o corte dele, processo sofrido pra ele também, tá ligado? Claro. Ele chega a primeira coisa que ele chega no camarim, isso é uma questão é o companheirismo da comédia, né? Quando chega e você viu, o que você achou? Qual que é o lance? Você acha que eu devo fazer assim? O que você gostou, o que você não gostou? Porque, apesar de ter sido engraçado ali, ainda foi um sofrimento pra ele, porque ele não tá satisfeito. Exato. E é isso. É foda, bicho. É foda, bicho. Mas é divertido pra caralho. Porra, é legal pra caralho. Se não fosse, a gente parava, né, velho? Exatamente. E pra você que tá nessa jornada agora, eu com a percepção de que tá aí há muito tempo, já falei as minhas groselhas. E você, velho, o que você percebe dessa sua jornada hoje? O que mais bate em você? O que mais faz você pensar em continuar ou desistir? Quais são as coisas que você mais gostou nesse processo? E o mais doloroso também? É muito louco, porque você falou algumas coisas que eu já senti, por exemplo, né? Você deu da Karina aí de, pô, se você for mal, continua, se você ainda tem vontade de subir o palco de novo e tal. É muito louco como pra mim o que me move é sentir que, tipo, a adrenalina de estar no palco ainda é um bagulho muito foda pra mim. É um bagulho, tipo, mano, é diferente de todo outro tipo de mídia que eu já produzi. Nada é igual, cara. Porque justamente ter esse feedback na hora e com o rosto de um desconhecido. Porque assim, eu sinto às vezes que eu tô roubando no meio da comédia. Eu falei disso uns episódios atrás, que como eu já tenho podcast e tudo, e às vezes eu vou fazer open mic, eu chamo a galera, às vezes vai ouvinte e tudo, eu fico muito mais confortável porque eu sei que, pô, tem galera aqui que já gosta de mim, então eventualmente o cara vai por carinho, por caridade, ele vai rir de mim, beleza. Sim. A minha família foi na primeira, na segunda vez que eu fiz e tal. Mas ter ido pra Curitiba mudou isso pra mim. Porque eu falei, caraca, aqui eu não tenho ninguém. E Curitiba é conhecido por ter um público difícil. E assim, eu tinha, sei lá, 3, 4, 5 amigos ali e só. O comedy lá é gigantesco, né? Foi no The House? Curitiba Comedy. Curitiba Comedy. É gigante lá. Eu falei, caralho, sei lá, eu tinha feito no Barbixas, já achei grande lá, é maior que o Barbixas ainda. Eu falei, caralho, é muita mesa espalhada e é diferente do Barbixas, tem um esquema de degrau, lá não tem, é tudo plano. Então, plano, que é um restaurante tão foda, que tem um buffet gigantesco, delicioso. Exato. E pra lá é um perigo pra dieta. Exato. A polenta maravilhosa. E, cara, pra mim o que eu me apego muito nesse lance que você descreveu mesmo, cara, de que, porra, me dá muita vontade de fazer de novo. Porque, tipo, nessa noite eu fiz 2 textos, né? Eu fiz um texto que é o que eu já tô mais habituado e mais seguro e meio que já sei o que funciona, o que não funciona. E toda vez que eu faço ele, eu mexo uma coisa ou outra, ajeito, boto piada nova, tiro coisa que eu não gostei e beleza, fico revendo o vídeo e mexendo nele. E eu fiz um texto totalmente novo lá pra segunda sessão. Sim. E, cara, esse texto aí eu saí com a sensação de... Porque, assim, a segunda sessão já teve menos gente. Até as pessoas que me conheciam, a maioria tinha ido embora. Eu falei, caralho, ali foi difícil. Mas a galera, tipo, curtiu, riu, interagiu e tal. Mas eu não sei se por ter feito antes em lugares maiores, eu saí muito com a sensação de...
puta, isso foi fraco, foi abaixo. Sim, Falei que foi uma merda, mas puta, não foi é o que igual. você esperava, né? Na verdade, é você lidando com a sua própria expectativa do seu próprio show, assim. Quando eu vi o vídeo depois, eu fiquei muito com essa sensação de, caralho, na hora me bateu um frio na barriga, meio, caralho, falhei. E vendo o vídeo eu falei, pô, não falhei não, o texto tá legalzinho, tem coisa legal aqui, eu me diverti vendo. Então, peraí, porra, realmente acho que me pega muito mais nesse lugar de, cara, ainda tô a fim de fazer, vou seguir fazendo, então. Enquanto tiver esse comichãozinho, mano, vamos achar data aí, vamos fazer, vamos arranjar lugar, porque tá maneiro, é foda. Pô, e aí eu já deixo o convite aqui ao vivo. As portas do Minhoca estão abertas pra você. Lá ele, né, no caso, mas sim. Mas a Minhoca tá te esperando lá, pô, então... Tô te esperando, exato. Tá te esperando, apareça lá. E, pô, eu acho maneiro. Eu já te acompanho há muito tempo, né, Vidani? Aí, quando eu vi você fazendo stand-up pela primeira vez com o Paulinho ainda, porra, eu fiquei feliz demais. Porque eu sempre admirei muito o seu trabalho e o seu corre, principalmente. É uma das paradas que eu acho mais... É que a gente que tá no corre, a gente identifica o corre dos outros, tá ligado? E você vê que quem tá afim mesmo. Quem tá afim. E é legal ver isso. E... Pô, maneiro demais. Posso fazer um convite aqui pro público? Claro, pô. Então, eu não vou nem fazer um convite para mim, não é um convite para você me assistir ou assistir o Vidani, apesar de venha nos assistir. Eventualmente também. Vai aparecer, exato. Isso vai acontecer, mas, cara, vai atrás dos comedies da sua cidade, cara, vai atrás de onde tem comédia, principalmente shows de elenco, porque o show de elenco é o habitat natural desse animal selvagem chamado humorista, sabe? É quando ele tá mais exposto as suas fraquezas e acho que é aí que ele brilha, é aí que o humor dele se sobressai, porque ele tá lidando com um público que não é necessariamente dele, como no caso que você falou da segunda sessão aí de Curitiba, porque são pessoas diversas que estão vindo assistir várias pessoas, ele tá lidando com a expectativa daquele público que talvez nunca tenha visto o material dele, então assim, é a experiência completa. E não acho que o corte que você vê na internet é a experiência final do humor, porque aquela ali não é nada. A impressão que a gente tem é que a gente está saciado vendo os nossos reels de comédia. E como a gente disse lá no início, a comédia, ela não é vista como arte pelos outros, não tem categoria de prêmio, a gente não ganha uma estatueta para isso, mais tal, mas ela é inevitável. Ela está ainda mais agora com a época de internet, ela está com a gente o tempo todo. A comédia está com a gente o tempo. A gente está sempre rindo de alguma coisa. A gente está sempre mandando um meme. Então, vai ter uma experiência humorística ao vivo, num show de elenco, com pessoas que você não conhece. Até pra você sair e falar assim, porra, foi uma merda. Mas vai no próximo que você vai achar alguma coisa legal, porque é divertida essa jornada. Até pra público. É muito divertido. Então, vá ver show de comédia. Vá ver show de elenco. Pesquisa, se for de São Paulo, Clube do Minhoca, Barbixas, Lilith, Curitiba, The House, Gaslight, Curitiba Comedy Club, Belo Horizonte, o Copo Sujo, no Nordeste, lá em Natal tem o Natal Comedy, em Recife tem o Manguetown, enfim, às vezes tem num bar da sua cidade. Vai lá assistir, vai ver a comédia acontecendo ali ao vivo, o real. Bom demais. Pô, recadaço, importantaço. Nós. Obrigado por ouvir esse episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho, com qualquer camarada que topar gravar. Quero agradecer então demais ao Lucas Moll. Sigam ele nas redes sociais, tem links na descrição. O Moll é um cara muito legal, com muita experiência na comédia. É o atual diretor artístico do Clube do Minhoca, inclusive, que é uma das casas de comédia mais maneiras da cidade de São Paulo. E é um mano muito gentil e disponível. Sigam ele, confiram o trabalho dele, além de comparecerem, se puderem, aos shows de stand-up dele, né? Tá sempre fazendo show em São Paulo. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani, o programa é @Cabeça do Vidani, dê 5 estrelas e siga o programa no Spotify, assim como em qualquer outro agregador, porque me ajuda demais a fazer a audiência do programa crescer usando o próprio algoritmo das plataformas. Comente tanto em redes sociais quanto na área de comentários do episódio no Spotify, e imagina que maneiro seria eu publicar mais episódios por mês, ou mesmo por semana aqui no Dentro da Minha Cabeça.
Isso é possível através do financiamento coletivo. Considere ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento de uma das 3 formas disponíveis. Seja o Apoia-se, que é apoia.se/dentro da minha cabeça, o Patreon, que aceita moeda estrangeira em patreon.com/dentro da minha cabeça, e a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se você tiver algum feedback ou oportunidade comercial, como editora que veio alguns programas atrás, manda lá pro cabeçadovidani@gmail.com. Se você apoia com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, nosso grupo de neurônios. Tem também produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br, confira camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e imãs. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentro da minhacabeça.com.br. Não se esqueça, toda sexta tem saído no feed o Pensamento Extrusivo, que é um spin-off aqui do Dentro da Minha Cabeça, em que a gente troca recomendações. E eu tenho feito lives no canal do Jovem Nerd 3 vezes por semana. Acesse o link na descrição e não perca a nossa programação para essa semana vigente aqui. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem e valeu!